linha reta, a menos que sobre eles haja um agente externo. Esse princípio fundamental é a lei da inércia. Hoje eu vou lhes falar sobre Galileu. Por que nós chamamos os italianos de um certo período por seus nomes de batismo, como se eles fossem nossos velhos amigos? Não somente Galileu, Dante, Leonardo, Rafael. É estranho. De qualquer forma, hoje vou lhes falar sobre um bom amigo, Galileu Galilei. Aqui está o retrato de Galileu, obtido a partir de uma xilografura que foi feita quando ele ainda estava vivo. Dois homens muito importantes nasceram em 1564. William Shakespeare, em Stratford, e Galileu Galilei, em Pisa. Galileu, inicialmente, dedicou-se ao estudo da medicina na Universidade de Pisa. Mas ele logo percebeu que medicina não era para ele. Quando descobriu que não havia um professor de matemática na universidade, ele saiu da escola de medicina. Aprendeu matemática por si mesmo, escreveu alguns artigos e começou a construir a reputação de estudioso. Em 1589, com a ajuda de um amigo influente, ele foi indicado professor de matemática. Na época, a universidade estava dominada pelos acadêmicos aristotélicos, que viam pouco valor na matemática. Galileu considerou seus colegas aristotélicos como tolos e imediatamente teve problemas ao atormentá-los e ridicularizá-los. Tornou-se óbvio que quando seu contrato vencesse, em 1592, ele não seria reindicado. Assim, quando lhe foi oferecida uma vaga na Universidade de Pádua, ele a aceitou sem hesitação. Em Pádua, dava aulas de geometria euclidiana, astronomia ptolomaica e mecânica aristotélica. Realizou célebres experiências sobre corpos em queda e planos inclinados. Em 1610, Galileu realizou talvez a maior mágica acadêmica de todos os tempos. Um polidor de lentes holandês chamado Hans Lippershey descobriu um novo e impressionante instrumento, o telescópio. Galileu imediatamente descobriu como ele funcionava. Apresentou seu próprio projeto e construiu um telescópio que aumentava o tamanho da imagem aproximadamente 9 vezes. Então, ele reuniu os patronos da cidade de Veneza para uma demonstração na famosa torre da Praça de São Marcos. Galileu lhes disse: olhem para o horizonte através desse instrumento. Com ele, pode ser visto um navio se aproximando 2 horas antes do que sem ele. Para uma potência marítima como Veneza, este instrumento é absolutamente essencial. Galileu não reivindicou a invenção do telescópio, mas ele não se preocupou em dizer que não tinha sido ele. Impressionados, os patronos da cidade deram a Galileu um emprego vitalício e um salário compensador. Em 2 meses, modelos do telescópio de Galileu eram vendidos por mascates nas ruas de Veneza como brinquedos de criança. Galileu had made himself financially secure for life by selling the city fathers a child's toy. Mas Galileu tinha coisas mais importantes em mente para o telescópio. Ele construiu maiores e mais poderosos telescópios, inclusive um que aumentava as imagens cerca de 30 vezes. Atualmente, 2 deles estão em exposição no Museu da História da Ciência, em Florença. Com esses grandes telescópios, Galileu olhou para o céu e fez algumas impressionantes descobertas. As luas de Júpiter, as quais ainda hoje são chamadas de satélites galileanos. Montanhas na Lua.
as fases de Vênus e manchas no disco solar. Agora que nós já pisamos na Lua, os esboços de Galileu revelam que suas observações foram surpreendentemente acuradas. Notamos que as descobertas astronômicas de Galileu, junto com as ideias de Copérnico, viriam a arruinar a serenidade do céu. Qualquer um que ousasse olhar através do telescópio de Galileu veria o início do fim da visão aristotélica e ptolomaica do mundo e o começo de grandes problemas para Galileu Galilei. No início do século XVII, a Europa viu a Renascença, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Amplas mudanças sacudiram todas as partes do sistema medieval: religião, artes, literatura, música, matemática e as ciências, especialmente a astronomia. Antes da Renascença, a mecânica de Aristóteles e o sistema de Ptolomeu das esferas celestes eram a lógica, a aceita e a incontestada estrutura natural do universo. E assim foi até que um monge polonês olhou para cima e viu as coisas de forma diferente. Em oposição ao sistema ptolomaico, Copérnico viu a Terra apenas como mais um planeta orbitando o maior, o mais ilustre, o Sol. No seio da Igreja Católica, alguns viram o sistema de Copérnico como uma ameaça. Ele parecia, como a própria heresia protestante, desafiar a autoridade absoluta do Vaticano. Contudo, a Igreja levou 75 anos para mostrar sua total desaprovação do sistema. E durante esse ínterim, a Igreja teve um problema muito mais próximo que o Sol. Católicos e protestantes estavam empenhados numa guerra pela própria alma da Europa. Copérnico, como Martim Lutero, desafiou a interpretação eclesiástica das Escrituras Sagradas. Mas o sistema de Copérnico também parecia desafiar o mais elementar bom senso. Objetos tendem a cair em direção ao centro da Terra, porque essa era a direção do centro do universo. Se a Terra está girando e movimentando-se no espaço, por que as coisas não voam, não vão embora? E se a Terra está realmente girando, por que um objeto abandonado de uma torre cai diretamente para baixo? Por que ele não aterriza num estado vizinho, ou ao menos a uma certa distância? 300 anos atrás, essas eram perguntas lógicas e inteligentes. E Galileu Galilei planejou descobrir as respostas. Galileu era, apesar de sua natureza independente, uma pessoa muito popular, geralmente respeitada e admirada. E para a Igreja, sua inteligência fê-lo um filho favorito. Sem dúvida, Galileu apreciou a atenção. Sua fome pela fama era enorme, mas sua sede por conhecimento e pela verdade era ainda maior. Cedo em sua carreira enquanto professor em Pádua, Galileu conseguiu firmar-se como um empreendedor acadêmico. Entre outras coisas, ele serviu de tutor a príncipes reais em disciplinas como magnetismo e matemática. Mas muito mais importante foi sua utilização do telescópio. Seu primeiro livro, O Mensageiro das Estrelas, revelava suas impressionantes observações. A publicação do O Mensageiro das Estrelas elevou Galileu a uma posição de reconhecimento em toda a Europa. Contudo, em certos círculos, suas descobertas não foram muito bem recebidas. Através de seu telescópio, Galileu tinha visto algo inimaginável, ou pelo menos indescritível, pelos seguidores de Ptolomeu. As luas de Júpiter pareciam provar que a Terra não era o centro de todos os movimentos celestes. Teria sido ele, em sua visão, a prova de que Copérnico estava correto.
contrariando Aristóteles e as doutrinas da Igreja, seria a Terra apenas outro planeta orbitando em torno do Sol? Se isso fosse verdade, a questão permaneceria. Por que as coisas não espiralam para fora? A antiga visão aristotélica era de que todas as coisas, por sua própria natureza, têm um lugar próprio para o qual querem retornar. Suas ideias de repouso absoluto e movimento absoluto pareciam confirmadas pelo bom senso. E baseado em experiências comuns do dia a dia, como poderia alguém adotar a ideia de uma Terra movendo-se no espaço? Era algo para Galileu criticar, o predominante ponto de vista aristotélico. Mas completamente diferente era mostrar como as coisas funcionariam no sistema planetário de Copérnico. Mesmo antes da invenção do telescópio, Galileu tinha se preparado para fazer exatamente isso. Para lançar as bases de seu trabalho sobre corpos em queda, ele tinha incansavelmente observado e cronometrado bolas rolando por planos inclinados. Essas experiências levaram-no a uma outra descoberta que seria conhecida como a lei da inércia. Galileu percebeu que uma bola, ao descer por um plano inclinado, rolava plano acima num outro plano inclinado, até atingir sua altura inicial, independentemente da inclinação deste segundo plano. Se o segundo plano fosse menos inclinado, a bola rolava mais longe, não parando enquanto não estivesse tão alto quanto estava no início. Quanto mais o segundo plano se aproximava da horizontal, mais a bola rolava. Assim, num plano perfeitamente horizontal, como uma superfície bem lisa, a bola nunca pararia. Ela se manteria em movimento para sempre. Esta foi a descoberta crucial que Galileu necessitava para explicar por que todas as coisas, incluindo seus críticos, podiam se manter em pé na superfície em rotação da Terra. Um corpo em movimento horizontal tende a manter-se naquele movimento para sempre. Tudo na superfície da Terra está em movimento horizontal exatamente com a mesma velocidade da superfície da Terra. Nem mesmo existe nenhum atrito para afetar o movimento do corpo, porque tudo se move junto. Com esse notável conceito, Galileu derrubou o antigo dogma aristotélico de que era natural todos os corpos entrarem em repouso. Embora o conceito de Galileu fosse brilhante, ele não era completamente acurado. Ainda influenciado pelo ideal platônico do movimento circular, Galileu pensou que um corpo em movimento continuaria para sempre, mas somente na direção horizontal, girando e girando, seguindo a superfície da Terra. Uma geração mais tarde, René Descartes ordenou todas as coisas, dando à lei da inércia sua forma final. Objetos em movimento não tendem por si só a entrar em repouso. Eles tendem a continuar da maneira em que estão, até que algo interfira neles. Isto é mais fácil de se ver agora do que na época de Galileu. Hoje, poucos discordariam de que a Terra gira em torno do Sol e que o Sol se move em torno de algum ponto da galáxia, que se move sozinha num aglomerado de galáxias, todas viajando através da inimaginável vastidão do universo. Como o repouso se encaixa nesse grande esquema de coisas? Ele não se encaixa. Nada no universo entrará em repouso. Muito pelo contrário. Tudo e todos continuarão a se mover como estão, em linha reta e com velocidade constante, até que algo interaja com eles. Esse é o princípio da inércia. Ele é tão simples e tão profundo como nenhuma outra ideia que já tenha sido ponderada. Obviamente, objetos podem parecer estar em repouso, mas isso ocorre só porque eles estão no mesmo estado de movimento que o observador. Se um objeto está em repouso ou em movimento, depende exclusivamente do ponto de vista. Depende de o observador se mover com a mesma velocidade.
repouso absoluto não existe. Movimento absoluto não existe. Mesmo movimentando-se no espaço com uma velocidade incrível, relativamente à Lua, ao Sol ou a outro centro da galáxia, a tendência natural de qualquer objeto é manter seu estado de movimento. Nos dias de Galileu, esse era um conceito difícil de se aceitar. Para um aristotélico, o movimento de uma carroça requeria e tinha uma explicação lógica. A menos que algo a empurrasse ou puxasse, ela não se moveria. Assim, seu estado natural era o de repouso. Mas, para um observador moderno, um veículo em movimento não precisa de explicação. Esse objeto deslizante manter-se-á movimentando-se até que os freios ou algo o traga ao estado de repouso. E quanto a um objeto que não esteja se movimentando horizontalmente com a superfície da Terra? E quanto a um projétil lançado ao ar? Ou uma bola largada de uma torre? A Terra em rotação não deveria deixar a bola cadente para trás? Galileu disse que não. Ele disse que a bola deveria continuar a se mover horizontalmente com a Terra, mesmo quando ela cai verticalmente em direção à sua superfície. Na Renascença, esse conceito era difícil de se compreender. Portanto, Galileu apresentou a seus contemporâneos uma analogia. Ele pediu às pessoas que imaginassem uma bola caindo do alto do mastro de um navio em movimento. Para um marinheiro no convés, o mastro continuava parado. Ele deveria esperar que a bola caísse diretamente para baixo. Mas alguém em terra veria o navio e o mastro em movimento. Um observador aristotélico não teria dúvidas sobre o que devia acontecer. A bola deveria cair em direção ao centro da Terra, enquanto que o navio navegaria em frente. Aquele marinheiro veria a bola atingir a traseira do navio, ao invés de cair ao pé do mastro. A experiência provavelmente nunca foi realizada durante a vida de Galileu. Os resultados são exatamente o que ele predisse. A bola cai diretamente abaixo, perto do mastro, pois os dois objetos, bola e navio, compartilham do mesmo movimento inicial. Se eles não tivessem o mesmo movimento inicial, então o resultado seria exatamente aquele que os aristotélicos esperavam. Quando largada de um mastro em movimento, a bola cai verticalmente, enquanto se movimenta horizontalmente com o navio. Juntos, esses movimentos formam uma trajetória curva, uma parábola. Galileu imaginou que esses mesmos princípios obrigariam o movimento de qualquer projétil a seguir uma parábola, seja no mar ou na terra. Uma bola largada de qualquer lugar da Terra se comportaria da mesma forma. Assim, compartilhando do movimento horizontal do planeta, ela cai diretamente para baixo, chegando aos pés da torre. Nesses termos, Galileu viu e provou algo novo sob o sol. Em 1616, Galileu foi intimado por Roma. Foi-lhe informado para não sustentar nem defender essa ideia da Terra movendo-se em torno de um sol estático. Sabendo que a Igreja oficialmente se opunha ao sistema de Copérnico, ele esperou pelo momento correto para convencê-los com suas ideias aristotélicas. Em 1623, Galileu achou que o momento tinha chegado. Seu amigo e protetor, o brilhante cardeal Maffeo Barberini, tornou-se o Papa Urbano VIII. Para reforçar seu argumento, Galileu escreveu um livro, um diálogo no qual os personagens debatiam os sistemas de Aristóteles e de Copérnico. Como escritor, Galileu mostrou-se um hábil político.
O personagem aristotélico debateu habilidosamente e foi declarado o vencedor, uma jogada para servir de defesa para Galileu contra o ensinamento das ideias de Copérnico. No entanto, como qualquer leitor podia facilmente verificar, os argumentos copernicanos eram muito mais sólidos. E talvez o pior de tudo, como esses argumentos foram escritos em italiano ao invés do latim, o povo italiano podia facilmente entendê-los. E no que tocava à igreja, Galileu imaginou um personagem que era o defensor fictício de Aristóteles, que discursava com os mesmos argumentos usados pelo Papa. Esse personagem foi chamado Simplicione, ou Simplício. E talvez o mais condenatório de tudo era que o novo livro de Galileu desafiava a igreja exatamente quando ela estava sendo desafiada por todos os lados. Galileu foi a julgamento em 1634. Com sua fama e prestígio, tornava-se impensável ir-se além da tortura ameaçadora, mas para Galileu, que entendia máquinas, isso foi suficiente. Ele abjurou publicamente o sistema copernicano do movimento planetário. Ironicamente, no futuro, nenhum cientista sério poderia negar as evidências de Galileu. O princípio da inércia, concebido por Galileu e refinado por Descartes, tornou-se a primeira lei da mecânica de Isaac Newton. No que tange à igreja, o nome de Galileu seria finalmente legalizado, mas isso levaria muito tempo. Mesmo em 1783, a controvérsia sobre Galileu estava ainda pendente. Nesse ano, o Papa João Paulo II pediu para que a discussão entre Galileu e a Igreja fosse finalmente encerrada. Ele disse: voltemos nossas mentes para um período em que haviam se desenvolvido, entre a ciência e a fé, graves incompreensões, resultado de mal-entendidos ou erros, os quais somente humilde e paciente revisão conseguiram gradual disseminação. A igreja mesma aprende pela experiência e por reflexão. E ela agora entende melhor o significado que precisa ser dado à liberdade de pesquisa. Mas naquele tempo, mesmo para um cientista famoso com um ego imperdoável, a humilhação pública não foi considerada uma punição suficiente. Considerado culpado, apesar de sua famosa retratação, Galileu passou os restantes 8 anos de sua vida sob prisão domiciliar em sua propriedade, perto de Florença. De acordo com a lenda, ao sair do tribunal, Galileu disse: "Eppure si muove." No entanto, ela se move. Galileu fez sua verdadeira reputação através de suas grandes descobertas com o telescópio. Antes disso, ele era conhecido apenas de alguns peritos. Depois dele, tornou-se famoso por toda a Europa. Ele sabia que a igreja estava incorrendo em um erro terrível ao voltar as costas a Copérnico. Mas a igreja, sob pressão dos reformadores, endureceu sua posição, atendo-se a interpretar literalmente as escrituras. Galileu era ingênuo e arrogante. Ele pensou que poderia fazer a igreja mudar de ideia através de argumentos lógicos e científicos. Isto poderia ter funcionado anteriormente, quando a igreja era intelectualmente mais flexível, mas no século XVII era improvável. Galileu fez algo ainda pior. Em lugar de escrever em latim, que apenas poucos acadêmicos entenderiam,
Ele escreveu em italiano, que todos podiam entender. Esse foi um desafio que a igreja não podia ignorar. Então, em 1634, ele foi julgado. Apesar de publicamente abjurar seus pontos de vista copernicanos, ele foi obrigado a passar os últimos anos de sua vida sob prisão domiciliar em sua propriedade, Arcetri, perto de Florença. Quando ele morreu, seu corpo foi sepultado numa catedral, na Igreja da Sagrada Cruz, em Florença. Isto é, a maior parte de seu corpo foi sepultada lá. Eu gosto de pensar que Galileu foi um desafiante até o fim. Um de seus dedos está exposto no Museu de História da Ciência. Até a próxima vez. Oculto na lei da inércia está o fato de que todos os movimentos são relativos. Estar um corpo em movimento ou em repouso depende estritamente do ponto de vista do observador. Yes, yes, yes.